E aí pessoal, oi, eu Tio Modesto e mais um vídeo. O tema de hoje é sociedade imediatista. O que eu entendo sobre imediatismo? Imediatismo é uma linha traçada da linguagem do existencialismo, né? Que tem a ver com a sociedade líquida de Adam Moore, que você fala que tudo hoje em dia passa rapidamente, as informações são jogadas nas suas caras, você não há condição de uma conquista da informação. A informação você não conquista, ela é jogada na sua cara, na sociedade líquida. A informação, que é a coisa mais importante, ela é jogada na sua cara. Então, por isso ela perde o seu certo prestígio, a sua certa importância. E as pessoas se prendem por coisas fantasiosas. Hoje em dia a fantasia satisfaz muito mais do que a realidade. Por quê? Porque a fantasia satisfaz o lúdico, satisfaz várias questões hormonais do cérebro humano, aquela sensação de satisfação é maior. E é por isso que teorias da conspiração fazem tanto sucesso entre os jovens e os adultos hoje em dia. Por que faz sucesso? Porque o jovem e o adulto tem tanta informação concreta, verdadeira, jogada de uma maneira tão fácil nas suas mãos, que ela procura o mistério, o fantasioso, o obscuro. E nisso acaba se prendendo em valores, em questões que não existem, né? Coisas que realmente são só ficção. Algumas podem até ter um grau de realidade, como uma ufologia. A ufologia, hoje em dia, devido às próprias reações do governo norte-americano nos últimos 2 anos e a própria reação do Congresso, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tendo mais relatos. Mas, tirando a ufologia, muita coisa é 100% fantasia. Porque o sci-fi hard, que é, como posso dizer, o que é o sci-fi hard? É a ficção científica baseada em teorias científicas possíveis, coisas que realmente podem acontecer. E isso faz pouco sucesso. Tivemos o Interstellar, tivemos Jurassic Park, tivemos Contato. Filmes que seguem essa filosofia de pensamento do hi-fi, mas é uma questão de uma literatura também, uma literatura voltada a uma ciência, que nem 2001, Odisseia do Espaço e outros filmes que retratam essa visão das coisas, né? E isso também se reflete na realidade, na política, na economia e na ciência. A gente tenta criar uma justificativa fantasiosa de vez em quando para coisas tão simples, ou para coisas complexas, que nem o caso, que nem Nietzsche dizia que somente um idiota completo acredita que existe, como posso dizer, uma solução fácil para tudo, né? Solução fácil até para as coisas mais complexas. E numa sociedade violenta, onde não temos jovens e adultos punitivistas que querem soluções enérgicas e fervorosas, isso é um campo muito fértil para pensamento autoritarista, pensamento fascista, pensamento antiliberal e antiprogressista, pensamentos ligados a movimentos de extrema esquerda, extrema direita, pensamentos voltados a valores de tirar o direito do indivíduo de agir, você vigiar a vida dos outros.
É por isso que hoje em dia o conservadorismo cresceu tanto, por causa do medo, né? O medo de não conseguir lidar com as novas experiências sociais que estão se formando. Hoje em dia, a parte de sexualidade, por exemplo. Hoje em dia, 30% da população mundial se considera homo ou bissexual. Era antes menos de 5%. Hoje em dia a bissexualidade e a homossexualidade está em 30% no mundo inteiro, se for somando. Isso no mundo ocidental, né? Porque o mundo oriental ainda tem muito preconceito, muito raça, muito muito a própria cultura, a própria política dos países banem isso, que nem caso na China. A homofobia faz parte da cultura não só política, como uma cultura social. É uma e outros contextos por aí. Pode-se imaginar que hoje em dia eu posso dizer que isso é o maior medo da população conservadora. Essa mentalidade até retrógrada de achar que o achar que opção sexual é uma opção realmente. A palavra opção sexual não devia nem existir. É condição sexual da pessoa e acabou. Não tem como dizer outra coisa. E a mesma coisa acontece com a política. Aqui no Brasil o povo tem uma ideia errada do que é esquerda, direita. O povo tem uma ideia errada do como funcionam as variantes no mundo inteiro. O pessoal acha muito no preto e no branco, né? O povo tenta simplificar o insimplificável. A gente tem uma cultura de tentar pôr coisas no mesmo balaio de gato, que nem o caso do cristianismo. Existem várias fundamentações cristãs de várias religiões diferentes do grupo do cristianismo, como existem também várias fundamentalistas na área do taoísmo, do ocultismo, do kardecismo e várias outras religiões, vários outros conceitos sociais. A gente não pode ficar se prendendo a só uma era de pensamento. O ser humano é um ser muito complexo. Como eu já disse, nem tudo é preto no branco. Existem vários tons de cinza e parece que as pessoas não conseguem enxergar isso. O aspecto principal disso, na minha opinião, é a falta de se abrir, se desconstruir, como posso dizer, procurar novos conceitos. As pessoas se prendem a valores antigos, as pessoas são limitadas. Eu conheço vários jovens, amigos meus da faixa etária de 30, 25 anos, que são extremamente limitados. E isso não é porque são de direita ou são de esquerda, porque são seres humanos. Seres humanos que têm medo do novo e não conseguem enxergar e não querem compreender, porque eles já têm aquela ideia de achar que o pensamento deles é a solução para tudo. E não é assim não. A coisa é muito mais complexa do que isso, a coisa é muito mais refinada do que isso, entendeu? A coisa é muito mais seletivista. O seletivismo hoje em dia moral é muito grande, as pessoas têm não querem se expor muito ao que está acontecendo em volta delas. E esse seletivismo moral, ético, às vezes não escolhe valores que nem são éticos, que nem o conservadorismo sujo, que você reprime e destrói o próximo, valor reacionários. E tem gente que se acha legal ser reacionário, tem gente que se acha legal ser conservador, ao ponto de não ser mais conservador e ser reacionário. Porque é isso que acontece. Há um limite entre ser conservador e ser reacionário. No instante que você quer extinguir algo que você não compreende ou que você acha errado, você deixa de ser conservador e vira reacionário, meu filho. Pode esquecer. Desde que você quer destruir, eliminar, que aquilo deixe de existir, você já derrubou a barreira. Derrubou a barreira do lógico, da ética e da decência e passou a ser demonizar as coisas. Você começou a demonizar tudo que você não aceita, tudo que você não compreende, e é isso que acontece hoje em dia.
Eu sei que eu posso estar parecendo uma conversa de bar, tô atirando para todos os lados com o que eu estou falando aqui agora, mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo isso, mas é para abrir uma certa questão, é para poder fazer uma certa crítica a essa sociedade sem desafios, sem inovações, porque a informação está aí. A realidade está aí. Em vez de trabalhar dentro da realidade e trabalhar dentro do racional, a pessoa procura a fantasia, procura a revolução, procura a justificativa para atos de explosão e tudo mais, social, o contexto, né? É mais fácil você enxergar o fim do mundo do que enxergar o fim do capitalismo. Sendo que o capitalismo é só uma fase econômica, como houve várias outras fases econômicas na nossa história. Tem gente que não. Já foi feita uma lavagem cerebral na gente pra gente não aceitar que vamos ter uma transição desse modelo econômico para outro modelo. Pode ser qualquer modelo, pode ser socialista, pode ser qualquer modelo, mas vai haver essa transição. Se não for uma transição utópica, será distópica. E se não for uma solução ordenada, será desordenada. Isso é inevitável. Sociedades, civilizações caem, meu filho. E a civilização ocidental um dia vai cair. Como também a civilização asiática, as civilizações árabes, nada vai durar para sempre. Estamos numa guerra de narrativas para ver qual civilização vai perpetuar os próximos 300 anos de nossa história como humanidade. Isso é inevitável. É por isso que nós temos essas guerras atuais. Antes era o bipolarismo, né? A gente ficou muito tempo num bipolarismo global mundial entre o socialismo da União Soviética e o capitalismo dos países ocidentais europeus e da União dos Estados Unidos e dos países da América Latina, alguns que andam do lado dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia, após a queda dessa barreira do preto e do branco, nós entramos como posso dizer, em vários tons de cinza de novo. Outra vez eu repetindo essa narrativa, essa questão, essa sugestão dessa guerra de narrativas. E essa guerra de narrativas, esse processo de exclusão social, vai nos levar a inúmeros choques econômicos, culturais. Podemos entrar numa terceira guerra mundial logo, se continuar desse jeito aí. Apesar que os ânimos abaixaram, né? Biden já não está mais investindo nas batalhas e está começando a abandonar a Ucrânia para a própria sorte. E se isso acontecer, vamos ver logo uma vitória da Rússia. Eu ia falar União Soviética, dizer como é que é o vício cultural sendo mais forte aí. Então, a gente tem uma questão muito forte hoje em dia. Propaganda na rua, carro de som. Então, a necessidade de uma a necessidade de um corte de pensamento, de argumento é muito válida para os dominantes. O valor do questionador é muito brando, muito sem segurança sociocultural. A gente tem uma linha de pensamento que é criado por rivalidades, questões de revolta psicológica, social, individual e coletiva. Temos uma histeria coletiva no ar, temos uma caótica situação mundial provocada por todos esses valores que até agora eu disse aos senhores, às senhoras, aos rapazes, às moças e os que estiverem escutando esse vídeo. Não é fácil admitir que a sociedade está em plena transformação de uma maneira que não vamos conseguir superar essa transformação. É que o indivíduo como um só
ele cede às vezes ao coletivo, mas a quanto que ele vai ceder a esse coletivo? E é isso que é o maior medo da sociedade líquida. É isso que motiva e é o alimento e o combustível motivador das teorias da conspiração, das guerras de narrativa, dos medos sociais, da repúdia do novo, que alguns grupos têm, o abraçar o novo também de maneira enlouquecida e sem valor pelo autoconservamento físico. São vários contextos que podem levar a várias circunstâncias e situações. No próximo vídeo vamos falar mais sobre esse assunto. Foi um pensamento meio vago, mas conseguir construir esse equilíbrio é o necessário. Aqui falou o Tio Modesto, até o próximo vídeo e se cuidem.